Concelho do Porto Santo faz 186 anos, por isso é motivo para todos estarmos aqui. E vamos dar início rapidamente à nossa sessão solene e, para o efeito, vou dar a palavra ao Sr. Vereador José António Castro, do Movimento Mais Porto Santo, para uma curta intervenção. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, Excelência. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Excelência. Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia Municipal. Excelentíssima, meritíssima Excelência. Excelentíssimas autoridades civis e militares, senhores deputados, colegas de variação, a todos os presentes, os meus cumprimentos. Eu vou fazer aqui um discurso em jeito de... Será muito rápido, como disse aqui o senhor chefe de gabinete, mas também é em jeito do trabalho que fez o MAS Porto Santo ao longo de 4 anos na Câmara de Porto Santo. Caros e caras porto-santenses, este ano de final de mandato, as minhas primeiras palavras vão para todos aqueles que abnegadamente trabalharam para melhorar a vida dos porto-santenses. É neste particular que cabe-me agradecer a todos aqueles que contribuíram e defenderam as propostas do MAS Porto Santo, quer no Executivo, quer na Assembleia Municipal do Porto Santo. Nos últimos tempos, a pandemia obrigou-nos a redefinir prioridades e a reorientar energias. Até os eventos, aquele que é o mais badalado e conhecido, Porto Santo e promocional, que é a festa do São João, teve de ser adaptado à realidade. Dizia eu que o dia do Concelho do Porto Santo é motivo para fazermos um balanço não apenas do último ano, mas do mandato que o povo do Porto Santo nos confiou em 2017. Por mais que se faça, sabe sempre pouco para resolver os problemas das populações. Mas há sempre opções que deveriam ter sido outras prioridades, que deveriam ter sido outros investimentos, que deveriam ter sido feitos. E não nos cabe a nós culpar apenas a Câmara e o Governo Regional. Continuar a existir. Foi um enorme prazer, com a ajuda dos autarcas do Partido Socialista, obviamente, que estão aqui também presentes. Está aqui o Tito, a Teresa, está aqui também outros autarcas. Temos contribuído para uma construção de ideias, sobretudo tendo como principal objetivo servir a população. Sim, porque um autarca deve efetivamente servir uma população e não ser servido ou se servir os seus interesses. É esse o nosso apanágio, é essa, aliás, a nossa forma de estar na política e será sempre essa a forma de eu estar enquanto cidadão. A partir de outubro, como sabem, não me irei recandidatar, mas poderão continuar a contar comigo enquanto homem que tem amor à nossa terra, enquanto homem que defenderá incessantemente um futuro melhor para as nossas gerações vindouras e, sobretudo, imbuído daquele espírito que se pede a um autarca e, sobretudo, a um presidente de uma Câmara ou um vereador ou outros autarcas, que é, no fundo, lutar por melhores condições de vida para a nossa população. Foram sempre esses os eixos prioritários na ação social em matéria de transportes, em matéria de turismo, sobretudo em matéria de ação social, que me nortearam e não outros objetivos de índole eminentemente partidário. E, portanto, um autarca exige que esteja à altura dos desafios. E é isso que se pede aos novos autarcas, a quem aproveito o momento para desejar e fazer votos de muitos sucessos e, sobretudo, nunca percam este norte de defender incessantemente a causa do Porto Santo, a causa das nossas gentes e, sobretudo, melhores condições de vida para os nossos concidadãos. Aproveitando também aqui o dia do nosso padroeiro, infelizmente não é possível termos as ruas com comemorações, com festejos, porque as condições, as vicissitudes do momento assim o ditam. Infelizmente, nunca pensámos passar por isto, mas há que haver esperança. E numa ilha como a nossa, que está rodeada de mar, cada vez mais se torna imperioso e urgente
e aqui faço novo apelo à Sua Excelência, o Sr. Secretário da Saúde, que tenham em conta a saúde das nossas gentes e, sobretudo, que tenham em conta aquilo que é a liberdade de circulação, a liberdade de mobilidade e, sobretudo, aquilo que é imperioso, que é evitar ao máximo complicações, simplificar a mobilidade entre ilhas e entre o continente e o Porto Santo e vice-versa, porque só assim contribuiremos para o desenvolvimento da nossa terra. Uma primeira palavra de agradecimento a todos pela presença nesta sessão solene comemorativa do nosso Conselho Municipal e, em especial, a todos os munícipes do Porto Santo. Jovens da nossa terra, fiéis depositários de todas as esperanças do Porto Santo, uma juventude atingida por mais uma crise, mas com grande potencial, mas tem grande resiliência. O projeto da Assembleia Municipal Jovem, desenvolvido nos últimos 3 anos letivos com alunos do 9º ano da Escola Básica e Secundária Dr. Francisco Freitas Branco, que eu agradeço em nome pessoal e em nome da Assembleia ao Sr. Presidente do Executivo desta escola, contou com propostas criativas e inovadoras, respectivamente um jardim com plantas autóctones e endémicas, que é a Rotunda de São Pedro, que todos poderão ver, que será concluída em breve, requalificação do parque infantil e trabalharam neste ano letivo o tema da violência doméstica e, no namoro, sensibilizar para o respeito e a igualdade, em que houve um trabalho conjunto com uma conferência com a doutora Teresa Carvalho, que foi excelente. E o meu agradecimento à Câmara Municipal por ter desenvolvido esta atividade para os nossos jovens do 9º ano. Quero saudar o homenageado, dar-lhe uma palavra de apreço e gratidão por se ter distinguido com qualidade no desempenho efetivo das suas funções profissionais nesta autarquia, ao longo de muitos anos de carreira no município. Termino com uma certeza muito firme. Acredito que a determinação, a ambição e a motivação dos porto-santenses será uma constante na continuada e renovada construção de uma ilha com futuro, porque o futuro constitui o nosso maior legado. Um bem-aja, muito obrigado. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, Excelência, Excelentíssimo Senhor Secretário Regional em representação de Sua Excelência o Presidente do Governo Regional da Madeira, Excelência, Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Porto Santo, Excelentíssimas autoridades civis, militares e religiosas, caros convidados. Assinalamos hoje 186 anos do nosso Conselho, numa altura em que continuam as limitações impostas pela pandemia e estamos na iminência de atingir a imunidade de grupo, fruto do enorme trabalho desenvolvido pelos responsáveis de saúde na região. Fico muito satisfeito, pois fui um defensor desta vacinação quando defendi em fevereiro de 2021, pelo que venho agora, publicamente, agradecer este esforço e colaboração das autoridades de saúde. Destaco e agradeço as medidas tomadas no âmbito da saúde e proteção civil, por força da pandemia, dando mais segurança a quem vive e visita a nossa ilha. Daí que,
O meu primeiro agradecimento vai para todos os profissionais de saúde, enaltecendo todos os funcionários do Centro de Saúde do Porto Santo, pelo que deixo o profundo agradecimento do município, na pessoa do Sr. Secretário Regional da Saúde, Dr. Pedro Ramos, que tem sido incansável na gestão da pandemia desde a primeira hora. Da nossa parte, o município sempre esteve disponível na articulação com os serviços de saúde para acertar, para acrescentar valor ao trabalho efetuado. Sr. Secretário, muito obrigado. Ao longo deste mandato, foi a nossa prioridade o pagamento e negociação de diversas dívidas acumuladas, numa verba superior a 5 milhões de euros, o que representa, como todos devem saber, mais do que um orçamento municipal anual. Por isso, a nossa prioridade, ao longo deste mandato, foi governar esta Câmara em prol do interesse público e do nosso povo, sendo que para isso concretizamos várias medidas, entre as quais destaco as seguintes. Efetuámos a maior operação de investimento na história do município, com a compra do edifício dos serviços públicos por 1,5 milhões de euros. Reduzimos largamente o número de processos judiciais e nas negociações com os diversos credores poupámos cerca de €500 mil, face aos valores contabilizados. Fizemos a maior operação de repavimentação de estradas, com 2 procedimentos, com o valor aproximado de €884 mil, que já está no terreno. Diminuímos drasticamente o prazo de pagamento das aquisições do município, de 248 dias no final de 2017 para cerca de 15 dias em 2020. Isto é, pagámos a tempo e horas. Lançámos uma medida de apoio ao comércio local, Eu Compro Aqui, com apoio financeiro de €60 mil. Apoiamos os nossos bombeiros voluntários, com uma verba aproximada de €435 mil ao longo do mandato, para apoio à população. Excelentíssimas autoridades, caros porto-santenses, estas foram algumas das medidas tomadas e posso afirmar com orgulho que fizemos muito, pois consolidamos o nosso endividamento e temos atualmente a Câmara com as contas em dia. O próximo Executivo encontrará uma Câmara totalmente arrumada e pronta para governar. Pela primeira vez, o saldo de gerência de 1,5 milhões de euros não será utilizado não para pagamento de dívidas, mas sim para investimento nas obras de manutenção de estradas e equipamentos, requalificação do bairro social da Lapeira e do edifício da Câmara Municipal, aquisição de viaturas, reforço da verba para mobiliário urbano, entre outras. Tenha consciência do dever cumprido, mas, lamentavelmente, sei que alguns não compreenderam este nosso trabalho, devido não só ao desgaste da pandemia, mas também fruto a outros fatores que não dependeram diretamente de nós, tal como a intoxicação permanente da opinião pública por vários autores e personagens que contaminaram severamente a percepção do nosso trabalho e as medidas levadas a efeito pela Câmara Municipal. Este fenómeno pôs em causa o trabalho sério e honesto, trazendo muito ruído à praça pública, que prejudicou o exercício do meu mandato, para o qual fui legitimamente eleito. Tenho ainda plena consciência que em política o reconhecimento não é imediato, mas quero agradecer a quem me ajudou, mas também quero agradecer a quem desajudou. O tempo irá o demonstrar. Estive acompanhado por uma grande equipa de pessoas extraordinárias e honestas, que deram o seu melhor e que merecem o meu público reconhecimento. É justa uma palavra especial ao meu vice-presidente, o Sr. Pedro Freitas, aos meus chefes de divisão,
à vereadora Sofia Santos, ao meu chefe de gabinete, Hélio Sousa, aos meus chefes de divisão, Anabela Santos e Leonardo Silva, e aos secretários José António Vasconcelos, Sónia Vieira, Teresa Mendonça e Vânia Ornelas. Todos foram importantes. Todos os dias me apoiaram nas minhas tomadas de decisão. A eles deixo o meu reconhecimento público, Deixo uma palavra de agradecimento a todos os colaboradores da Câmara Municipal de Porto Santo pelo trabalho desempenhado ao longo dos 4 anos. Excelentíssimas autoridades, caros porto-santenses, existem desafios para o futuro. Já iniciados por este Executivo, mas que concretamente serão o foco do próximo Executivo eleito. São medidas estruturantes e desafiantes para o município que devem envolver o Governo Regional da Madeira e a própria autarquia. Assim, já iniciamos contactos e negociações com o Governo Regional no último ano, que são as seguintes: revisão do PDM, a criação do local central para a venda de produtos locais junto à antiga praça para a colocação de novas e modernas barracas, recuperação da Fonte da Areia, a continuidade e requalificação do centro da cidade e melhoria dos espaços verdes, a introdução de uma nova e moderna sinalética para toda a ilha, requalificação do espaço público e acesso à Praia do Ribeiro Salgado, requalificação da zona envolvente da Praia do Henrique, requalificação do Parque de Campismo para o transformar numa área totalmente verde, acesso da estrada da Camacha ao Pico do Castelo. Parabéns a todos, viva o Porto Santo, muito obrigado pela vossa atenção. O dia de hoje é um dia em que celebramos as gentes do Porto Santo, aqueles que ao longo destes 600 anos contribuíram com o seu trabalho, dedicação, entrega, empreendedorismo, derramaram o seu suor e com as suas forças, dos seus braços, ergueram esta ilha desde então. O município português que ocupa toda a ilha do Porto Santo, com 42 km², tem uma única freguesia. São 600 anos de história celebrados em 2018, tem sido exemplo de luta, afirmação, conquista, desbravando as dificuldades e criando condições de vida e também de lazer para quem a visita. Reconhecida pelos madeirenses como Ilha Dourada, Porto Santo faz jus ao seu nome, pelo seu clima, pela sua praia e mar, atraindo ao longo do ano milhares de pessoas que contribuem assim para o seu desenvolvimento. Desde 2020, há salientar uma reserva da biosfera, reconhecida pela Unesco, e por isso, desde a sua descoberta em 1418 por João Gonçalves Arco e Tristão Vaz Teixeira, um ano antes da Madeira, que tem sido uma luta incansável contra tudo e todos, tal como em 1619, na luta contra os piratas, que escravizaram a ilha toda, salvando-se apenas alguns homens e mulheres. Naturalmente, em relação à Assessoria Regional de Economia, a existência de 150 projetos. Em relação ao adaptar, são 17 projetos, ao funcionamento são 127 projetos, ao empreender um projeto, ao internacionalizar 2 projetos, valorizar 2 projetos e unir-se mais um projeto no total de 3,8 milhões de euros. Agora falarei de uma área que tem conflito de interesses. A saúde e a proteção civil na Ilha do Porto Santo. Cobertura da população com médico de família de 100%. O Centro de Saúde disponibiliza neste momento 18 consultas de especialidade na área da cardiologia, dermatologia, ginecologia, medicina física e reabilitação, nefrologia, neuropediatria, obstetrícia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, urologia, medicina interna, através do Dr. Augusto Barros, cuidados paliativos, hemodiálise, e ainda mais recentemente a endocrinologia a partir de junho de 2021 e a psiquiatria a partir de maio de 2021. Em 2019 o Centro de Saúde foi reforçado com a entrada de mais um médico. Tínhamos 4, passámos para 5.
Neste momento, são 7 os clínicos a trabalhar no Porto Santo para 5.197 pessoas, segundo os últimos censos de 2021, aqueles que temos seguido por causa da vacinação, e naturalmente para uma lista de 1.500 utentes para cada médico, o Centro de Saúde tem cobertura total. Minhas senhoras e meus senhores, as minhas primeiras palavras são para o povo do Porto Santo, a quem a nossa região autónoma e Portugal devem todos os reconhecimentos e desculpas pelos sacrifícios e pelos esquecimentos a que esteve votado, quer pelo Estado Central, quer pela Ilha Maior, durante muitos séculos. Neste dia de festa, mas também de reflexão, quero garantir a todos os porto-santenses, vivam na ilha ou na diáspora, que esse tempo já lá vai e que os responsáveis políticos da nossa região, de todos os quadrantes, têm sempre presente os vossos anseios e as vossas aspirações. É verdade que existem muitos problemas a resolver e alguns erros a corrigir, mas é igualmente certo que o Porto Santo percorreu, nas últimas décadas, um caminho de prosperidade e de desenvolvimento sem paralelo na sua história. Agradeço ao município do Porto Santo e, em particular, ao seu presidente, um digníssimo servidor da causa pública, o amável convite para presidir a esta cerimónia, o que muito me honra, e à Assembleia Legislativa, primeiro órgão de governo próprio da região autónoma. Os deputados estão atentos ao que se passa nesta ilha e, sem exceções, todas as forças políticas têm vindo a apresentar no Parlamento ideias e propostas para ultrapassar os constrangimentos ao crescimento económico e à qualidade de vida dos porto-santenses. A insularidade não é uma fatalidade, mas é uma realidade, uma dura realidade com que os porto-santenses têm de se confrontar diariamente. Se a vida é difícil para qualquer insular que tem de lidar com os elementos e os imponderáveis da natureza, no caso do Porto Santo, a pequena dimensão da ilha, o número de habitantes, a falta de matérias-primas, a ausência de escala na economia, a dependência do turismo e a sazonalidade desta atividade agudizam de forma drástica essa mesma insularidade e a ultraperiferia. Ao longo de séculos, este povo da terra que pisamos sofreu com o isolamento e o esquecimento, mas sempre soube ultrapassar as imensas dificuldades e sempre soube superar com engenho e arte as graves carências com que se deparou, fosse por via dos caprichos da mãe natureza, fosse por incúria dos homens que mandavam lá longe desta ilha. Este povo, forjado nos sacrifícios e nas tormentas, ganhou o direito a reclamar e a exigir permanentemente a resolução dos seus problemas e a satisfação das suas necessidades. Há quem critique a insatisfação dos porto-santenses e a sua ambição a uma melhor vida, como se isso fosse um defeito ou uma ingratidão. Nada mais errado. Quem conhece a história do Porto Santo sabe que Portugal tem uma enorme dívida para com estes portugueses, os primeiros que começaram a construir a nossa nação no Atlântico. É por isso que o porto-santense é direto, corajoso, crítico, irónico, exigente, lutador e sempre pronto para reclamar o melhor para a sua terra. Nada mais justo, vindo de quem, muitas vezes, teve de regar a terra com as lágrimas das suas dores, enquanto esperava e desesperava por um apoio ou uma decisão de quem mandava na Madeira e de quem mandava no país. Minhas senhoras e meus senhores, o advento da democracia e da autonomia e a governação própria trouxeram ao Porto Santo uma era de desenvolvimento e de crescimento que proporcionou um salto na qualidade de vida nesta ilha. Tem a palavra agora a Sra. Presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo, professora Fátima Silva, para efetuar a homenagem aos antigos presidentes das Assembleias Municipais dos anos 1977 a 2017, dando cumprimento à deliberação aprovada por maioria daquele órgão no passado dia 29 de abril
2021. Fazer este agradecimento a José da Glória Rosado. De seguida, Mário Carlos Correia Figueira da Silva, Francisco José Rodrigues Ribeiro, José Aldónio de Melim, Joana Justa Rosário Coelho. Chamo ao centro o Sr. Coronel Nunes e o Sr. Presidente da Câmara Municipal, que vai entregar o louvor e a homenagem da Câmara Municipal do Porto Santo. Chamo o professor José Campinho para proferir umas breves palavras. Gostava de começar, aliás, por vos contar um episódio. Ora, com licença. Um pequeno episódio. De facto, a vida é feita de casos, de vontades e de coincidências. E eu não sei se sempre por esta ordem, mas acho que as vontades são as mais fortes. Há cerca de 2 anos, eu estava a ouvir o senhor Secretário Regional da Saúde, o Dr. Pedro Ramos, ler numa sessão nos Passos do Conselho de Porto Santo umas palavras muito bonitas e muito certas sobre aquilo que move os homens e as sociedades, e que é o desejo, a vontade, o amor, os sentimentos. Damos por concluída a sessão com este momento musical e agradecemos a presença de todos. Muito obrigado. Felicitamos a cantora e autora da letra. Senhor, tende piedade. Senhor, tende piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.